Posso pegar como referência o meu neutro e sair medindo, tá? Botar como referência o meu neutro aqui, da chegada, da entrada. Como está chegando aqui, aí eu vou medindo. Por exemplo, vi que está chegando o disjuntor geral, passou para cá, então chegou no F3. Vai sair no F3 aqui? Vai sair aqui, meu aluno, agora? Veja pelo desenho. Pelo desenho sai, né? Ó, chega aqui, sai aqui, não é isso? Vamos ver se sai. A gente vai tocando lá, né, os componentes, seguindo o circuito. Pegar aí a parte, né, de antes de começar, certo? Ou antes de começar, fazer os testes, por exemplo, se os contatos aqui estão bons, tá? Se os contatos aqui você abre e fecha, ele realmente funciona. Se for um contator, né? Olá, meu aluno, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo, mais uma aula completa e exclusiva do seu curso aqui no Universo da Elétrica, Cursos e Consultorias. Então, ó, eu quero conversar contigo aqui sobre algumas dicas muito importantes em relação aí à parte de comandos elétricos, circuitos de força, de comando, né? Os circuitos principais e auxiliares. Nessa parte aqui é aquela questão de como proceder antes de energizar o seu quadro. Você teve o trabalho de fazer toda uma montagem, tá? Passar a fiação, né? Fazer as ligações, ajeitar o quadro aí, fazer os cortes, os furos, ajeitar as canaletas, enfim. Mas se seu circuito não funcionar, então não adianta de nada, né? Então, eu quero dar algumas dicas aqui para garantir que já no primeiro teste seu circuito vai funcionar, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer isso? Ó, a gente vai usar o teste de continuidade, tá? Do multímetro e vai vir fazendo os testes aqui, ó. Por exemplo, ver se as fases estão chegando, ver se tem algum curto-circuito, né? Ver se as ligações foram feitas de acordo com o que a gente planejou, ou seja, se está dando continuidade realmente, tá? Então aqui eu tenho aquele circuito da central aí, onde a gente vai estar fazendo acionamento da piscina, né? E aqui acionamento aí da motobomba da piscina e dos LEDs. Então aqui eu tenho, ó, sinalização, né? A sobrecarga, sinalizar quando a entrada aqui dá sinal para poder ligar então o contator, botão de emergência, chave seletora, tá? E aqui a BTP. E aqui, ó, eu tenho as ligações aqui atrás, né? E abaixo aí a gente tem os componentes, né? Disjuntor de acordo com o circuito aqui, como a gente já vem conversando, né? Disjuntor 1, 2, 3 aqui, F3, disjuntor 1, 2, 3, tá? E aqui o DR, aqui o DPS. O DR e o DPS também estão aqui, tá? Ó. DR, DPS. Então, como é que a gente faz esses testes? Vamos lá. Você pega aqui, tá? Um multímetro, no caso aqui um alicate amperímetro, que tenha essa função de medir continuidade. No caso, este aqui tem. Aí eu pergunto a você, onde é que eu coloco aqui para medir continuidade? Pense um pouquinho aí, essa aula é interativa, né? Como a gente gosta de mostrar sempre, com noções práticas aqui, aula exclusiva do seu curso completo. Então, ó, exatamente, se você disse aqui, você acertou. Então, eu coloquei aí para testar a continuidade. Se você for olhar aqui, ó, tá como se fosse um símbolozinho do diodo aqui. Vou até tirar esse plásticozinho aqui para ver se dá para você ver melhor. Ó, tá vendo? O símbolozinho do diodo. Aí a gente tem aqui, ó, seleção. Se eu apertar, ele foi para o teste de continuidade. Beleza? Então, com o teste de continuidade ligado, eu vou poder fazer o que eu quero. Mas para isso eu preciso ter as ponteiras. Então tá aqui as ponteiras. Então, essas ponteiras vão ali, aí eu vou ter que tirar essa partezinha aqui para ficar melhor de testar, ó. Tranquilo? Tirado aqui, vamos lá dar início a esse teste. Veja, eu vou dar exemplo aqui, evidentemente você vai seguindo todo o circuito, tá? Todo o circuito. Então, ó,
Coloquei aqui, certo? Aqui também, como eu gosto de mostrar para você, ó, com todos os detalhes, tá? Com todos os detalhes aqui da prática, né? Fazendo revisão inclusive aqui de como liga o multímetro, né? No caso aqui, como a gente liga esse alicate amperímetro na função de teste de continuidade, beleza? Ó. Então, basicamente é isso que a gente vai fazer, tá? A gente vai tocando lá, né, nos componentes, seguindo o circuito, para ver se de fato está dando continuidade onde deveria dar, tá? Então, de acordo com o circuito, é importante você ter esse circuito desenhado, tá? De acordo com o circuito aqui, ó, certo? Veja, vai chegar a fase aqui em cima do DR, do 1 aqui do DPS, e do 3 lá vai para o 1, certo? E debaixo do DR a fase passa aqui, vai para F2 e F3. Vamos fazer esses testes? Vamos lá. Então lembre, para fazer esses testes, ó, você precisa estar com tudo desenergizado, tá? Nada de fazer teste de continuidade com o circuito energizado. Jamais faça isso, tá bom? Teste de continuidade de circuito desenergizado. Então, o meu circuito está desenergizado aqui. Posso até, né, só para seguir a NR10 aí, fazer essa verificação. Por exemplo, colocar aqui, ó, na entrada, né, no fase e no neutro, não deu nada, tá? Colocar aqui na entrada do meu DR, também não tá dando nada, mesmo que eu ligue aqui, então, ó, não deu nada, como você consegue observar ali, tá? Então, verifiquei que tá tudo desenergizado, aí eu vou teste de continuidade, vamos lá. A entrada da minha fase, ó, é aqui, tá? A entrada da minha fase é aqui, certo? Então ela tá chegando aqui a minha fase. Então teste de continuidade, ela tá chegando aqui a minha fase. Eu vou colocar aqui o teste. Não tá dando nada. E aí, qual o erro, né? Qual o erro aqui? Eu te pergunto, ó, não tá chegando nada. Eu ensinei a você logo no começo da aula, esse multímetro aqui, né? Esse alicate amperímetro, a gente tem a função aqui, ó, de selecionar teste de continuidade, mas a gente precisa fazer o que? A gente precisa colocar, selecionar aqui, ó, a função de continuidade, tá? Então, selecionado, agora eu vou lá e, ó, passando pelo borne ali, tá? Aí vai chegar aqui no disjuntor em cima. Chegou no disjuntor, passou, tem que chegar em cima do DR, como a gente viu. Chegou, tá? Aí debaixo do DR aqui, pela ligação, você lembra, tá onde? Indo para cima dos disjuntores. Disjuntor F2, disjuntor F3, tá? Então chegou em cima dos disjuntores. Então, rapidamente aí eu fiz uma verificação de se está chegando ou não, né, a fase dos meus disjuntores. E assim sucessivamente, você medindo todo o circuito. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho, certo? Eu tenho aqui uma ligação aqui seguindo o F2, que de F2 eu vou para o 97 de FT1 e para 1 de S0, tá? Então, de F2 de F2 eu vou para onde? Eu vou para 97 de FT1. 97 está aqui, se você bem lembra. Então tá indo, tá dando continuidade aqui, ó. E vai também para 1 de S0. S0 é minha botoeira desliga, né? Tá aqui. Então ela tá aqui, 1.
Então daqui também tem que vir para cá. Então tá vindo, tá? Sai aqui pelo circuito, ó, quando for energizar, quando tiver acionado aqui, ó, desacionado no caso, né? Para poder deixar passar. Então tá passando aqui agora. E daqui já tá vindo aqui para cima, para minha chave seletora, tá? E assim segue o circuito. Então o que eu quero dizer para você aqui é ter essa noção de fazer todos esses testes, seguir todo o circuito, tá? Com teste de continuidade antes mesmo de ligá-lo, tá? Lembre, tudo desenergizado, antes de botar para funcionar, você faz esses testes, tá? Então, mais uma aula completa e exclusiva aqui. Então, para não restar dúvidas, vamos novamente para o diagrama, tá? Lembre, isso aqui é importante, a gente sempre frisa com você que você entenda as coisas de fato, tá? Para pegar qualquer situação e saber resolver os problemas. Quando eu falo aqui para você de teste de continuidade, né, ao mesmo tempo todo cenário terá defeitos, porque quando der um defeito você vai bater no teste de continuidade, com tudo desligado evidentemente, para ver onde está o defeito, né? Por exemplo, se eu colocasse lá no 1 de S0 e no 3 de S1, estando aqui normalmente fechado, né? E não passasse tensão, quer dizer o quê? Que teria um defeito aqui nesse contato de S0, que no caso é nosso botão de emergência, ou seja, ele não está deixando passar mesmo estando no estado dele normal, né? Então tudo isso aí vai agregar no seu conhecimento, tá? Então por isso que eu estou frisando aqui. Então o que a gente fez? Bateu o teste de continuidade aqui, ó, viu que na entrada estava passando, tá? Bateu o teste de continuidade aqui, viu que estava chegando aqui no disjuntor. Aí a gente já deu um pulinho, né? Veio para cá pro DR. Eu disse, vamos ver o DR. Depois do DR você viu, tá chegando aqui e aqui, tá? Evidentemente, do disjuntor a gente pode bater também para cá, para o 1, né, do DPS. E do 3 a gente bater para a entrada do DR, ver que vai estar também lá. Aí, já que chegou aqui, ó, nessa parte de cima, a gente pode bater aqui, ó, certo? Pro S0, pro 97, né? A gente vem fazendo. E depois vai vendo, né? Como a gente viu, pro 3 aqui, ó, aqui estando fechado, vai dar continuidade pro 3 de S1, tá? E depois disso, estando aqui fechado, né? Vai ter que passar para onde? Para o meu 1 do BTP, tá? Então são pontos importantes que a gente precisa frisar. Então, por exemplo, estando aqui normalmente fechado como estando aqui acionado, se eu colocar aqui o disjuntor desligado e colocar aqui na porta do quadro, né? No 1 do BTP, tem que dar continuidade, meu aluno? Tem. Então a gente vai fazer também esse teste aqui, tá? Então vamos lá para o quadro. Voltando aqui para o quadro, a gente vê que o 1 do BTP, tá, vai estar aqui, como a gente falou. E eu disse a você, se tiver tudo acionado direito, ou seja, o botão aqui de trava, né, solto, e o botãozinho aqui acionado, tá, na função de acionado, ou seja, aqui eu tenho, ó, 3 e 4, tá aberto, tá, normal aberto. Então eu vou acionar aqui, ó, tá, acionei. Aí vai dar continuidade aqui, certo? Quando for testar, tem que dar continuidade aqui, entendeu a ideia? Então quando acontecer isso, ó, vem cá, volta aqui no desenho, por favor. Então quando acontecer isso, aqui tem que passar, ou seja, chegar, se tivesse tensão, né? Chegar a tensão aqui no BTP. Evidentemente a gente vai fazer isso agora, tá? Vou botar aqui no teste de continuidade, como a gente já sabe, mais uma vez, repetindo várias vezes aqui para você entender o procedimento. Clicar em selecionar o teste de continuidade, selecionou aqui, tá? Então vamos lá, testar lá. Vamos lá. Então você vai ver aqui, ó, por exemplo, testar aqui no quadro. Então, está na posição acionada aqui a minha botoeira, minha chave seletora aqui, certo? E a minha botoeira aqui também está na posição dela normal, no caso, né? Que não seria sem estar acionada, era normalmente fechada, então está fechada, tá? Como deve estar. Então eu sei que aqui está desacionado, né? E aqui está acionado para poder ligar o sistema. Aí como a gente viu no diagrama, ó, do disjuntor, né? F2, aí por isso que é importante você ter o diagrama aí agora, para você eu ir falando, você olhando o diagrama. Do F2 em cima, não está saindo embaixo, veja. Ó, não vai sair embaixo do F2.
Por quê? Hein, meu aluno? Por que não saiu? Porque o disjuntor tá desligado. Então eu vou ligar ele aqui, ó. Certo? Agora saiu, não foi? Aí eu sei que debaixo dele vai ter que passar. Vai pro 1 do S0. Aí sai no 2, vai pro 3. Do 3 a gente fechou lá, né? O S1, que é a chave seletora, tá saindo no 4. E do 4 tem que ir para 1 do BTP, não é isso? Aí vamos seguindo aqui. Daqui vem para 1. Vamos lá na porta aqui, por favor. Na porta. Certo? Beleza? Aí não passou no 2. Certo? Tranquilo. Aí aqui em cima, pelo desenho. Certo? Pelo desenho. Vamos lá pro desenho de novo. Quero que você siga isso aqui comigo para não ter dúvida, tá? Foi pro 1 do S0, saiu no 2. Saiu no 2 aqui, ó. Aí do 2 vai pro 3 de S1, ó, 3 de S1. Como o S1 está acionado, já está saindo no 4. Se S1 tivesse desligado, né, como é o estado normal dele, ó, vou desligar aqui. Então não se passaria aqui, tá? Beleza? Então vou acioná-lo para a gente fazer o teste. Acionei, ó, perceba que quando está acionado ele está assim, ó, para frente, ó. Quando está desacionado ele está assim, ó, certo? Quando está acionado, a partezinha vermelha do contato normalmente aberto, a verde do contato normalmente aberto vem para frente e a vermelha também, dizendo que ele está acionado. Então, se está acionado, ó, o 3 está colado agora com 4. Então, está passando para cá. E do 4 a gente sabe que tem que ir para onde? Para 1 do BTP. Então, vamos lá ver. 1 do BTP, que fica aqui na porta do quadro, tá? Esse aqui, vamos ver se dá continuidade? Então deu continuidade. Então, ou seja, o nosso circuito de comando, essa parte aqui, ó, tá toda corretinha, certo? Toda corretinha. Chegou até aqui. Tá? O neutro a gente testa depois, tá bom? O neutro, você pode... É mais fácil o neutro, né? Você pode testar tudo depois. Estou pegando com você que é a parte da fase, né? Lembre, aí a fase daqui vem pra cá, né? Então eu vejo lá. Lembre que uma ponteira minha eu deixei aqui em cima do disjuntor, tá? Então tá aqui, ó, olha cá, em cima do F2. Tá? Tá vendo ela aqui em cima do F2? Aí do F2, pelo desenho também, ó, a gente tá indo para o F3 aqui, ó. Pelo desenho, um fiozinho vindo aqui, ó. Então vamos ver se ele vai para F3 mesmo. Ó, F3. Ele tá no F2, botei no F3. Tá vendo? Ó. Então chegou no F3. Vai sair no F3 aqui? Vai sair aqui, meu, agora? Veja pelo desenho. Pelo desenho sai, né? Ó. Chega aqui, sai aqui. Não é isso? Vamos ver se sai. Por que não saiu? Vou lhe perguntar de novo. Por que não saiu? Exatamente. Eu gosto de interagir com você, tá? Se você está prestando atenção na aula, você sabe. Não saiu porque tá desligado aqui, ó. Então liguei. Agora tá passando. Lembre-se, está tudo desenergizado aqui. Pelo amor de Deus, tá? Tá tudo desenergizado. Não tá chegando tensão no meu quadro. Beleza? Por isso que eu estou ligando os disjuntores aqui, batendo teste de continuidade. Não se bate teste de continuidade com disjuntores ligados, né? Ou seja, ligados e com tensão, tá? Tire a tensão do seu quadro, tire a tomada lá do quadro e faça os testes de continuidade para garantir, tá bom? Beleza? Ó, tranquilo? Então tá passando aqui, aí eu sei, ó, vê, vamos lá seguir agora o circuito de força, a gente já fez isso aqui tudo, não foi? Ó, já fez isso aqui tudo. O circuito de força aqui, ó, de F3 aqui, tá indo para L2, né? L2 do meu K1. Então, L2 do meu K1. Se você bem observa aqui dentro, passe um pouco a câmera aqui dentro. Então, L2 do meu K1 é esse aqui, ó. Tá vendo L2? Aqui, ó, L2. Então, vou botar lá, ó. Vamos ver se dá continuidade. Deu continuidade. Então, tá dando continuidade com o meu L2 aqui, ó. Tá? E eu sei que lá embaixo tem um jumpzinho, né? Mas assim, o que eu testei aqui agora foi toda essa parte aqui de cima. Isso aqui tudo, ó. Testei essa parte aqui também vindo no DR, tá? Por exemplo, se você for ver, tá ligado, tá ligado. Se eu botar aqui, ó, se você for ver, é o mesmo ponto elétrico, assim, digamos assim, né? Porque aqui, ó, L2, ó, condutor, tá vindo pra cá. Então, se eu colocar na saída da fase do DR, né? Ou seja, colocar na saída da fase do DR, vai dar continuidade para F2, que é onde está o meu, né?
a minha outra ponteira, vai dar continuidade para aqui, porque vai estar tudo ligado, né? E quando ligar vai ter que chegar a tensão. Então, ou seja, se eu colocar essa ponteira agora aqui na saída do DR, tem que dar continuidade, porque uma delas está aqui, ó. F2. Então, se eu colocar aqui na saída do DR, ó, tem que dar continuidade. Percebeu? DR. O DR é esse aqui, né? Ó. Na saída da fase do DR. Percebeu que deu continuidade também? Então tá tudo condizente. Então se eu colocar esse bichinho aqui e na saída do DR, como a gente falou, ó, coloquei ele aí na saída do DR. Tá? Deixa eu colocar aqui para apoiar. No L2 na saída do DR. Ó. Tá, como a gente viu no desenho. Ou seja, a gente está interpretando na prática aqui. A gente está interpretando na prática aqui o desenho e está vendo que está tudo batendo direitinho. Se não desce, novamente, verificar os componentes, tem alguma bronca, tá? Tranquilo assim? Aí eu sei, ó, que isso também, ó, do jeito que chegou aqui, por exemplo, esse L2 aqui, ó, se você for olhar, tá? Ele vai estar conectado na parte de cima dele também com quem, ó? O L2, se você for ver, ó. Ó. Beleza? Chega aqui, passou o que a gente viu e vai chegar onde também? No 97. Então tá no 97 também, né? Então veja, tá lá. Se eu colocar no 97 também tem que dar continuidade. Porque quando eu ligar aqui, vai chegar atenção nisso tudinho aqui, tá? Então, vou colocar 97 TFT1. 97 TFT1 tá aqui embaixo. Tá? Grava aqui, por favor, câmera. Aqui, ó, dentro. Tá vendo aqui o 97? Ó, 97. Então pelo desenho lá também vai dar continuidade, vamos ver? Deu continuidade. Abre aí um pouquinho mais a câmera. Deu continuidade. Então você viu que de L2 até 97 deu continuidade, tá? Ou seja, seguindo o nosso diagrama, seguindo a lógica feita, né? Então perceba que essa parte todinha daqui a gente testou, ó. Certo? Testou tudo. Vamos testar o neutro, tá? Vou botar na saída do meu DR aqui. Tem o neutro que está saindo do DR aqui, ó. Chega no meu barramento, né? Certo? Chega no meu barramento, certo? Ó, saiu aqui o DR. Chega no meu barramentozinho. Aí vai chegar no 2 do BTP, certo? E vai chegar também aqui, ó, no meu L3. Então vamos ver lá. Da saída do meu DR, do neutro, dele aqui, vai ter que chegar, como a gente viu, né? No 2 do BTP e também no L3, né? Do meu contator. Então vamos para o L3 logo. O L3 fica aqui, ó, em cima. Tá? Então chegou, tá vendo? Tranquilo nisso aí? Então chegou aqui, ó. Tá? E vai chegar também onde que eu falei a você? No 2 do BTP. Então vamos lá pro 2 do BTP. Segurar aqui e tentar não derrubar lá o multímetro na frente, né? O alicate no perímetro. Então no 2 aqui, ó. Certo? No 2 aqui, ó. Também deu continuidade, tá? Então você vê que tá chegando normal, de acordo com o nosso diagrama. Então esse teste de continuidade aí, a gente passou praticamente todo o circuito, tá? Fazendo o teste. Aí, por exemplo, vamos ver na entrada. A gente viu aqui, ó, a partezinha da entrada. E assim você faz todos os contatos que você quiser, né? Tô dando exemplo aqui, passei em quase todo o circuito. Você faz em todos os contatos aqui que você quiser, tá? Tranquilo? Por exemplo, saindo aqui para ligar o filtro, tem que chegar em A1, né? O 95 vai estar fechado. O 95 vai ter que estar chegando também no A2 aqui, ó, que é um contator mais fechado, né? O A1 do contator vai ter que estar fechado aqui com um L2, com um dos terminais de L2, tá? E assim sucessivamente. Na entrada aqui, vamos ver. Esse disjuntor geral aqui, né, se ligado, vai ter que estar indo para o 1 do DPS. Vamos ver se sai. O disjuntor geral aqui, ó, se ligado, né? Se ligado, ele vai ter que estar o quê? Indo para o 1, certo? Do meu DPS, tá? Então é o que a gente vai fazer aqui agora, tá? Então 1 do DPS, ó. Deu continuidade, 1 aqui em cima. Certo? Então deu continuidade como era esperado, tá? Então abre um pouco mais a câmera aí, por favor. E daí segue, né? E daí segue, tá? Passa pra cá, do 1 lá, a gente viu. Do 1 lá vai pro 3, né? E do 3
certo? Segue para a entrada do DR, ó, do trade aqui segue para a entrada do DR, para a fase, tá? Então, um pouco mais aí a câmera. Então, você viu aqui que foram feitos os testes. Além desses testes, outro teste muito importante é você justamente pegar aí a parte, né, de antes de começar, certo? Antes de começar, fazer os testes, por exemplo, se os contatos aqui estão bons, tá? Se os contatos aqui você abre e fecha, ele realmente funciona. Se for um contator, né? Esses testes práticos que a gente passa aqui para você, da maneira que você só vê aqui no universo da elétrica, curso consultorias, né? Como eu sempre costumo dizer para você, a gente está aqui preocupado com o seu aprendizado, tá? Então a gente passa as dicas que você vai usar na sua vida e na vida real, né? Não é nada que simulando e tal, não, a gente mostra que você vai usar, tá? Então aqui, ó, você faz os testes no seu contator, tá? Teste a continuidade, por exemplo, ele está normalmente aberto, a gente sabe que do L1 para o T1 não tem que dar continuidade, tá? Só quando fechar, né? Quando fechar a bobina é que tem que dar. Então a gente tem que fazer esses testes antes de ligar, tá? Ó, antes de ligar. O contator funciona assim, tá bom? Você vê se está dando curto-circuito entre os terminais dele, tá? Entre os terminais dele. Então você testa, está pegando curto-circuito, ó. Por exemplo, entre L1 e L2 você vai ter duas fases, então não tem que estar dando curto entre uma e outra. Então não está dando curto, tá? Entendeu a ideia? Então você faz esses testes todos, pega uma tensãozinha, aplica em A1 e A2 e vê se ele comuta os contatos direitinho. Porque quando você for fazer a instalação e seguir o diagrama direitinho, você sabe que não tem como dar erro, tá? Você sabe que não tem como dar erro. Por quê? Porque você testou os componentes e seguiu o diagrama, tá? Você testou os componentes e seguiu o diagrama. Então assim? Outro ponto importante quando você está fazendo a ligação é você... Aqui a gente falou do teste de continuidade, né? Mas eu vou ligar o quadro aqui, tá? Vou ligar o quadro aqui. Aí vou botar a energização e tal. Antes de ligar tudo, eu testo só o circuito de comando. Teste o circuito de comando, deixo o disjuntor de circuito de força desligado. Teste o circuito de comando, vejo se ele funciona para depois testar o circuito de força. E o porquê disso? Porque o circuito de força vai estar levando ali normalmente 3 fases, né? O fase neutro, enfim. Mas assim, normalmente ele vai estar acionando uma carga um pouco mais potente do que o próprio circuito de comando. Porque o circuito de comando é algo, né? Que é só bobinas ali e tal. Então, se você está ligando, né, um circuito aí de força, já testando a primeira vez assim, caso venha dar um curto coisa e outra, o estrago pode ser maior, né? Então você testa só o circuito de comando para depois vir testar o circuito de força, preferencialmente sem a carga, para depois acoplar a carga, tá? Ou seja, para a carga na saída. Então, dadas essas dicas aí importantíssimas, tá? Importantíssimas. Você quer ter sucesso na área, a gente quer também que você tenha, a gente frisa isso aqui e dá todas as dicas que você precisa para de fato montar todos os tipos aí de quadros, de comandos, acionamentos, enfim. Lembre-se do seguinte, né? Aqui no universo da elétrica, você, quando faz os nossos cursos, né? For aluno nosso, você tem suporte exclusivo, tem essas aulas exclusivas com todos esses detalhes. E além de tudo, você ainda faz parte dos nossos projetos sociais, tá? Então gosto de dar sempre isso, a gente olha também um lado social. E assim, como você é nosso aluno, se você quiser ainda se qualificar e ver outros cursos nossos, né? Por exemplo, no curso da parte aí de instalações elétricas prediais, tá? Tem tanto ele DVD quanto ele online, tá? Também com certificado, tudo direitinho. Se você quiser, a gente ensina a montar quadros na parte predial aí com todos os detalhes, tá? Enfim, né? Não tá falando muita propaganda aqui para você, só dizer isso. Se você quiser outros cursos, você tem descontos exclusivos aí, é só entrar em contato conosco, tá bom? É uma maneira também da gente agradecer a você, tá? Dar desconto a você em outros cursos, caso você queira, tá bom? Normalmente, o aluno que faz um curso com a gente, normalmente ele sempre quer fazer outros cursos, né?